Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gustavo e eu pretendo apresentar a vocês uma série de vídeos que eu vou chamar de Projeto Análises Clínicas. Antes que eu me esqueça, se inscrevam no canal, deem um like, apertem o sininho para mais notificações e, como muitos outros dizem, bora pro vídeo! E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao projeto Análises Clínicas. Vamos continuar falando de infectologia clínica, só que nosso tema agora vai ser hepatite B. Então, galera, para não perder o hábito, vamos iniciar citando as descobertas por ordem cronológica da hepatite B. Vamos conhecer sua história. Na história das grandes descobertas da medicina, a chamada descoberta acidental ou por acaso é notória e a hepatite B não foge desse momento. Em 1963, o geneticista americano Baruch Blumberg, estudando anticorpos contra lipoproteínas séricas em pacientes transfundidos, identificou no soro de um paciente aborígene australiano a presença de um antígeno que reagia com o soro de outros dois doentes hemofílicos politransfundidos. Este antígeno foi batizado como antígeno Austrália, em razão da nomenclatura vigente na época, que determinava o nome das descobertas ao local de origem da amostra do paciente. Somente passado 2 anos que essa descoberta foi publicada no Journal of the American Medical Association, o JAMA, com o título de New Antigen and Leukemia Sera. Em 1966, Blumberg focava a associação da leucemia com o antígeno Austrália, levando à hipótese de que a presença desse antígeno poderia estar associada a um fator de herança ou a algum agente casual. A peça final de ligação do antígeno Austrália com a hepatite aconteceu quando uma pesquisadora do grupo dele, chamada Barbara Werner, desenvolveu um quadro clínico e bioquímico de hepatite aguda. Testada para o antígeno Austrália, o seu resultado foi positivo e, previamente, ela era referida como um controle negativo para o antígeno Austrália. Já em 1967, Blumberg e seus colaboradores sugeriram pela primeira vez que a prevalência do antígeno Austrália poderia estar relacionada a um agente patogênico, possivelmente viral, transmitido pelo sangue no processo transfusional. Em 1968, Alfred Prince, um infectologista de Nova York, isolou outro antígeno no sangue durante o período de incubação de uma hepatite pós-transfusional e o denominou de SH. Era relativo à hepatite sérica. Logo em seguida, comprovou-se que o antígeno SH era o mesmo que o Blumberg havia descoberto. Que decepção deve ter sofrido o Alfred Prince, né? Neste mesmo ano de 1968, Bayer, um outro pertencente à equipe de Blumberg, analisou por microscopia eletrônica o soro de um portador do antígeno Austrália e encontrou algumas partículas esféricas e outras tubulares. As esféricas tinham aproximadamente 22 nanômetros de diâmetro e as tubulares tinham uma dimensão de 22 nanômetros por 150 nanômetros. Tais partículas reagiam com o soro de pacientes convalescentes da hepatite, sugerindo que o antígeno Austrália estaria presente na superfície. Mais tarde, um outro estudo provou que essas partículas nada mais eram do que um produto de síntese em excesso de antígeno da superfície formado pelos hepatócitos infectados, e que eram basicamente invólucros virais vazios não infectivos. Em 1970, também por microscopia eletrônica, foi demonstrado no soro de pacientes positivos uma partícula esférica de 42 nanômetros. No ano seguinte, em 1971, Almeida e colaboradores
caracterizaram o que chamaram de partícula de Dani, o pacote viral completo do vírus da hepatite B. Esta partícula constituía-se de um invólucro externo e um núcleo, sendo que o invólucro correspondia ao antígeno Austrália, que mais tarde foi designado de antígeno de superfície da hepatite B, ou HBsAg, e estudos posteriores confirmaram que a partícula de Dani representava um vírus completo, sendo constituído por um DNA e o antígeno central ou do core, o HBcAg. Por ter sido o primeiro vírus humano patogênico sequenciado em 1976, foi descrito um novo antígeno também chamado de antígeno envelope, o HBeAg, e a presença desse antígeno entre portadores do vírus da hepatite B foi identificada como um marcador de replicação viral. A primeira publicação sobre a presença de antígeno austrália no Brasil foi em 1970. Foi por Francisco Mal Salzana, um geneticista natural de Cachoeira do Sul, professor da URGS, que por sinal eu conheci, e Bloomberg, e a maior parte das amostras estudadas eram de pacientes pertencentes à cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, em Santa Catarina. Então, confirmada a relação de Bloomberg com o vírus da hepatite B, o próximo desafio seria descobrir uma vacina. Isto começou em 1971, com Samuel Krugman. O autor inoculou em crianças americanas portadoras de deficiência mental da escola Willbrook State School of the Mentally Handicapped de Nova York, o soro chamado por ele de MS2, que era um vírus inativado por calor de 98 graus durante 1 minuto, e observou resultados parciais, ou seja, sem proteção adequada. Entre 1975 e 1976, vários grupos publicaram o emprego de uma partícula mais purificada, mas foi somente em 1981 que foi registrada uma vacina derivada do plasma de portadores saudáveis do HBsAg e que protegia em cerca de 95% dos casos. E, finalmente, em 1986, a vacina do plasma foi substituída pela vacina produzida por engenharia genética, onde temos um vírus incompleto, mas capaz de gerar anticorpo que garante a imunidade, que é o anti-HBs. Bom, gente, o vírus da hepatite B pertence à família Epideniaviridae, que significa vírus de DNA hepatotrófico, e que são capazes de infectar diferentes animais. Como já dito, ele tem aproximadamente 42 nanômetros e inclui um núcleo capsídeo proteico, o HBcAg, de cerca de 27 nanômetros. A partícula viral é envolta por um envelope lipoproteico originado da última célula infectada. No interior do vírus, ainda temos seu material genético, o DNA, e uma DNA polimerase, que tem função de transcriptase reversa. Devido à falta de atividade revisora e incorporação aleatória de nucleotídeos, lhe confere uma grande diversidade genética. Já foram identificados 8 genótipos do vírus, denominados pelas letras A até J. Em relação às formas de transmissão, a principal é por via parenteral, mas também pode ocorrer por relação sexual sem proteção, através de descontinuidade da pele e mucosas e a contaminação vertical ou perinatal. O controle rigoroso nos bancos de sangue praticamente eliminou a possibilidade de adquirir a infecção através de produtos hemoterápicos. Como já tinha dito no outro vídeo sobre hepatite A, não gosto de comentar sobre epidemiologia, por serem dados em constantes alterações. Mas, por outro lado, nas doenças infecto-contagiosas, o conhecimento desses números se torna fundamental. Então vamos lá. No período de 1999 a 2020, foram notificados quase 255 mil casos de hepatite B, que estão divididos pelas 5 regiões nacionais da seguinte forma: região Sudeste, um pouco mais de 34% dos casos;
região sul quase 32% dos casos, região norte com quase 15% dos casos, o nordeste com um pouco mais de 10% e o centro-oeste exatamente 9%. De 2010 a 2020, verificou-se que as taxas de detecção das regiões Sul, Norte e Centro-Oeste foram superiores à taxa nacional, com exceção no ano de 2018, quando a região Centro-Oeste foi levemente inferior. E as menores taxas foram observadas na região Sudeste, seguida pela Nordeste. Quando observamos a detecção da hepatite B, segundo unidade federativa e capitais, notamos que 10 capitais têm taxa de detecção superior à do país, que é de 2,9 casos por 100 mil habitantes em 2020. Dentre as unidades federativas, 8 tiveram taxa de detecção superior. A taxa de detecção da hepatite B entre gêneros nos anos de 2010 a 2020, podemos notar que a razão entre homens e mulheres variou em torno de 11 a 14 homens para cada 10 mulheres. Embora essa razão continue quase constante desde 2018, também observamos uma queda na tendência das taxas de incidência. A proporção de casos de hepatite B, segundo a provável fonte de transmissão ou mecanismo de infecção, também entre os anos de 2010 e 2020, a gente consegue observar nesse gráfico que a transmissão sexual foi a principal e as distribuições não tiveram variações durante o período. A hepatite B é a segunda maior causa de óbito entre as hepatites virais. No período de 2000 a 2019, foram registrados quase 17 mil óbitos relacionados a esse agravo, e a região norte é a que possui maior índice. Gente, agora vamos fazer um momento de intervalo. E enquanto isso, novamente, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. É rapidinho, em menos de 5 segundos vocês fazem isso. O vírus da hepatite B pode causar tanto doença hepática aguda quanto crônica. Após um período de incubação de cerca de 50 a 180 dias, os indivíduos infectados desenvolvem um quadro de hepatite aguda, na maioria das vezes subclínico ou anictérico. Somente uns 20% apresentam icterícia e uns poucos, cerca de 0,2%, a doença assume um caráter fulminante com alta letalidade. Praticamente admite-se que 90 a 95% dos casos evoluem para cura e 5 a 10% cronificam. Porém, metade desses portadores não apresentam a doença hepática e a outra metade apresenta atividade necroinflamatória. Dessa forma, é possível dividir os pacientes em crônicos de bom prognóstico e crônicos de mau prognóstico. Esses últimos podendo desenvolver cirrose ou hepatocarcinoma nas fases mais tardias da doença. Nos recém-nascidos de mães portadoras do vírus, a cronicidade da infecção é praticamente regra, sendo que 98% das crianças persistem com os marcadores sorológicos da infecção ativa. Nos pacientes crônicos, cujo vírus persiste por mais de 6 meses, os marcadores HBeAg e anti-HBe e o DNA viral indicam o direcionamento da infecção e a necessidade ou não de um tratamento. A cirrose se instala muitas vezes de forma oligo ou assintomática. A replicação pode estar presente nessa fase, embora seja mais frequente o achado do anti-HBe. Períodos exacerbados dessa fase pode deteriorar a atividade hepática, o risco do surgimento do hepatocarcinoma é grande. E os pacientes devem ser submetidos então a um protocolo de vigilância a cada 3, 4 meses para dosagens de alfa-fetoproteína, ultrassonografia de alta resolução, na busca de lesões neoplásicas de pequeno porte, normalmente com tamanhos inferiores a 2 centímetros. Em relação ao diagnóstico laboratorial,
Não importa a fase clínica, o diagnóstico é realizado por provas sorológicas. Uma triagem inicial por uso de testes rápidos pode ser feita para a pesquisa da presença do anti-HBs. Na hepatite aguda, com intensa replicação viral, cerca de 6 semanas após a contaminação, o HBsAg já se encontra presente. Pouco depois, já começa a aparecer o anti-HBc-IgM, marcador considerado diagnóstico de fase aguda e também de janela imunológica. Embora esteja também presente em alguns indivíduos crônicos no período de reativação da doença. O anti-HBc-IgG também aparece e aumenta progressivamente, e é um marcador muito bom para dados epidemiológicos em relação à infecção do vírus da hepatite B. Também se detecta, numa fase inicial da doença, o HBeAg, pouco antes do surgimento dos quadros clínicos. Porém, ele é um marcador indicativo de replicação viral, muito mais útil em pacientes crônicos do que nos pacientes agudos. Quando desaparece o HBsAg, ocorre normalmente o surgimento do anti-HBs, que é o marcador sorológico indicativo de imunidade. Na fase aguda também pode ser solicitadas as transaminases, para que a gente possa ter uma ideia do dano hepático. O perfil crônico. Ele é detectado quando os resultados dos seguintes exames são observados: HBsAg reagente, anti-HBc-IgM não reagente e anti-HBc-IgG reagente. Isso dá uma ideia da presença do vírus da hepatite B por mais de 6 meses. Nesse momento, a avaliação da presença do anti-HBe é importante. Este, estando reagente, indica um certo grau de controle na replicação viral. Em relação à interpretação dos resultados sorológicos, nós podemos ter as seguintes situações: ausência de contato prévio ou indivíduo suscetível. O HBsAg, o anti-HBc-IgM, o anti-HBc total e o anti-HBs são não reagentes. O paciente que é imune após a infecção por contágio do vírus. O HBsAg é não reagente, o anti-HBc-IgM também é não reagente, enquanto que o anti-HBc total e o anti-HBs são reagentes. O indivíduo imune por vacinação. HBsAg, anti-HBc-IgM, anti-HBc total não reagentes e somente reagente o anti-HBs. Uma infecção recente. O HBsAg reagente, o anti-HBc-IgM reagente, o anti-HBc total podendo ser reagente ou não, mas ausente o anti-HBs. E na infecção crônica, o HBsAg reagente, o anti-HBc-IgM não reagente, o anti-HBc total reagente e o anti-HBs não reagente. Nós nunca vamos ter a possibilidade de ter HBsAg reagente com anti-HBs reagente. Terapia. Nenhuma forma de tratamento é indicada na doença aguda, salvo se for para diminuir as dores do corpo, enjoo, febre ou sintomas da infecção aguda. Como já falei, cerca de 95% dos pacientes evoluem para a cura, então não há necessidade grande de tratamento. Poucos casos vão à hepatite fulminante, e nesses casos, os pacientes necessitam ser tratados em unidades de terapia intensiva. E ainda assim a taxa de mortalidade é alta, até porque a melhor forma de terapia nesses pacientes é o transplante hepático. Quando ocorre, a sobrevida do paciente aumenta em torno de 5 anos. Os indivíduos indicados ao tratamento são principalmente aqueles que podem evoluir para cirrose ou hepatocarcinoma. Não vou comentar sobre as drogas e as dosagens utilizadas, porque isso é de cunho médico. Mas a ideia do tratamento é diminuir a carga viral. Portanto, um exame importante nessa fase é medir a presença do DNA viral até que esteja em níveis indetectáveis. Profilaxia. Além da vacina, a educação e divulgação das formas de transmissão são importantes. A vacinação é disponível pelo SUS nas seguintes situações: faixas etárias específicas.
Menores de 1 ano de idade, a partir do nascimento, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o parto, e crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos de idade. Para todas as faixas etárias, doadores regulares de sangue, populações indígenas, comunicantes domiciliares de portadores do vírus da hepatite B, portadores de hepatite C, usuários de hemodiálise, politransfundidos, hemofílicos, talassêmicos, portadores de anemia falciforme, portadores de neoplasia, portadores de HIV sintomáticos ou assintomáticos, usuários de drogas injetáveis e inaláveis, pessoas reclusas nos presídios, hospitais psiquiátricos, instituições para menores, forças armadas, os carcereiros de delegacias penitenciárias, homens que têm relação com homens, profissionais do sexo, profissionais da saúde, coletadores de lixo hospitalar e domiciliar, bombeiros, policiais militares e civis e rodoviários, todos que possam estar envolvidos também em atividade de resgate. A imunização contra a hepatite B é realizada em 3 doses, com intervalos de 1 mês entre a primeira e a segunda e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose, ou seja, o esquema 0, 1 e 6 meses. Também é possível o uso de imunoglobulina humana antivírus da hepatite B, e ela é indicada nas seguintes situações: recém-nascidos de mães portadoras do HBsAg, contatos sexuais com portadores ou com infecção aguda, o mais cedo possível e até 14 dias após a relação sexual, vítimas de violência sexual, acidentes ocupacionais e indivíduos não imunes. Gente, muito obrigado pela atenção. Deixem seus comentários para a melhoria dos próximos vídeos. Também deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados quando eu lançar outros vídeos da mesma área. Até uma próxima e fiquem com Deus.